Fala pessoal, nosso planeta é tão grande que não importa o quanto os cientistas o explorem, continua sendo impossível conhecer 100% da Terra. Diariamente são feitas incríveis descobertas que são difíceis de acreditar. No vídeo de hoje mostraremos alguns fenômenos surpreendentes que já foram comprovados, mas que ainda parecem um episódio de um filme de ficção. Vamos lá! O nascimento de uma ilha. Todos os continentes, mares e ilhas foram formados há muito tempo e o homem moderno não tem a oportunidade de ver com seus próprios olhos como a natureza cria algo novo. Ou será que tem? Você provavelmente já ouviu falar que as ilhas vulcânicas aparecem sobre a superfície da água como resultado da erupção de um vulcão submarino. Foi assim que a Islândia apareceu, por exemplo, e agora parece que algo similar está acontecendo com o vulcão Kavati. Este é um dos vulcões submarinos mais ativos no sudoeste do Oceano Pacífico. Começando com a primeira erupção registrada em 1939, o vulcão subiu e desceu acima do nível do mar 8 vezes. Assim, durante uma erupção em 2003, uma ilha de 15 metros foi formada, mas desapareceu rapidamente. Os cientistas estão observando de perto o que está acontecendo com o vulcão Kavati e esperam que em seu lugar surja uma verdadeira ilha um dia, a primeira a aparecer na história moderna da humanidade. Migração de caranguejos. A ilha Christmas é uma ilha relativamente pequena de origem vulcânica no Oceano Índico, pertencente à Austrália. Seu nome se deve a que foi descoberta pelos britânicos no dia do Natal de 1643. Então, por que esse pedacinho de terra atraiu a atenção do resto do mundo? Bem, a principal atração da ilha é a migração anual de caranguejos vermelhos. Você acha que este é um evento muito chato para ser colocado na lista de incríveis fenômenos naturais? Então você simplesmente não consegue imaginar a extensão do que está acontecendo. No início da estação chuvosa, que geralmente começa em outubro ou novembro, mais de 50 milhões de caranguejos vermelhos adultos de repente começam a migrar da floresta para a costa. A migração costuma acontecer em todo o território da ilha. Você está entendendo? Milhões de caranguejos aparecem literalmente por todas as partes. Eles são tantos que não dá para ver o chão sob o tapete vermelho que se forma. Não se sabe a data exata em que esta migração incrível ocorre. Por isso, ela é até certo ponto uma surpresa. Debaixo das chuvas torrenciais, os caranguejos vermelhos partem em uma jornada de vários dias até as margens do Oceano Índico e pintam tudo em seu caminho. As estradas, os edifícios, os terrenos, os pátios, de vermelho e laranja. Enquanto os caranguejos migram para o mar, a maioria das estradas fica fechada e fotógrafos de todo o mundo vêm à ilha Christmas para tirar fotos incríveis. Círculos de gelo. Imagine só, numa manhã de inverno, você está caminhando ao longo da margem de um rio, respirando ar fresco, apreciando uma bela vista e de repente você percebe que o gelo está se comportando de uma maneira estranha. Mais precisamente, ele formou um círculo perfeito no meio do rio e está girando, girando, girando. Muita calma. Este não é um portal para uma dimensão paralela ou qualquer coisa assim. Estes círculos são formados devido a uma corrente de vórtice que surge no rio. O pedaço de gelo que cobre esse fluxo começa a girar. Durante a rotação, as bordas desta peça de gelo são gradualmente moídas pelo resto de gelo ao seu redor e logo se forma este círculo perfeito. Na maioria das vezes, esse fenômeno é observado na Escandinávia e na América do Norte, mas também acontece na Alemanha, na Inglaterra e na Rússia. Os primeiros círculos de gelo foram registrados em 1895 no rio estadunidense Mianos, o que significa que esse fenômeno tem pelo menos mais de 100 anos de idade. Como regra geral, os círculos de gelo têm mais de 4 metros de diâmetro, porque os pedaços de gelo pequenos acabam partindo-se em pedaços menores. O maior círculo deste tipo foi visto no lago Baikal e tinha um diâmetro de 4 quilômetros. 4 quilômetros de gelo girando lentamente. Uau! Relâmpago vulcânico. A erupção de um vulcão é algo que é assustador e épico ao mesmo tempo. Você sabe, cinzas, explosões, correntes de lava quente, queimando tudo que encontra pelo caminho.
mas às vezes raios são adicionados a tudo isso. O relâmpago vulcânico, também chamado de tempestades sujas, é um fenômeno climático incomum durante o qual raios são formados diretamente em uma nuvem de cinzas. Tais explosões resultam da colisão de partículas de cinzas com carga negativa e gases vulcânicos carregados positivamente. Em outras palavras, algumas partículas se misturam com outras e uma enorme nuvem de cinzas incandescentes, que pode destruir uma cidade inteira, começa a brilhar como fogos de artifício. E falando em destruição de cidades, a erupção do Vesúvio, que varreu Pompeia da face da Terra, também foi acompanhada por tais lampejos incríveis. Os relâmpagos vulcânicos podem ser de diferentes tipos, incluindo circular, linear, raios ou suas várias combinações, como foi durante a erupção do Monte Santa Helena em 1980, quando várias pessoas testemunharam os surpreendentes flashes a uma altitude de cerca de 25 quilômetros do vulcão. Lago Abraham. A internet está cheia de belas imagens de lagos congelados de gelo azul claro com muitas bolhas congeladas. A paisagem parece um quadro. No entanto, este reino de bolhas é bastante real e é chamado de Lago Abraham. Este é um reservatório artificial criado nos anos 70 do século passado, quando uma represa foi construída na província de Alberta, no rio Saskatchewan do Norte. O reservatório é grande, tem 32 por 3,3 quilômetros de água azul típica dos lagos glaciais canadenses. No caso do Lago Abraham, o tom azul do lago artificial é devido à composição química da água. O lago foi criado para coletar águas de nascente e atrai um grande número de turistas, tudo por causa do padrão incomum que aparece durante o inverno no gelo que se forma no lago. Os milhões de bolhas congeladas no tempo parecem realmente mágicas e a vontade de tocá-las é grande. No entanto, não há segredo nenhum no surgimento de desenhos do gelo. O gelo aparece na superfície da água, enquanto as bolhas de metano continuam subindo a partir da parte de baixo, produzidas pelas plantas no fundo do lago. Se você fazer um buraco no gelo e incendiá-lo, haverá uma pequena explosão e o gás queimará por alguns segundos. Deserto florido. O que você associa com a palavra deserto? Provavelmente areia, calor ou frio intensos, vento, falta total de água, de pessoas e de qualquer vida. É pouco provável que plantas façam parte de sua lista, especialmente se estamos falando do deserto mais seco da Terra, o deserto do Atacama. Ele está localizado na costa oeste da América do Sul, no Chile. Este é um dos lugares mais áridos da Terra. Durante 4 séculos não se observou precipitação significativa por aqui. Algumas estações meteorológicas no Atacama nunca registraram chuva. Além disso, nesse deserto registrou-se a menor umidade do ar, 0%. Pesquisas de cientistas britânicos revelaram que os leitos dos rios daqui estão secos há 120 mil anos. No entanto, quase da noite para o dia, este lugar transforma-se de um deserto raro em um belo jardim de flores. O fenômeno está associado ao El Niño, ou seja, a flutuação da temperatura da camada superficial da água na parte equatorial do Oceano Pacífico, o que tem um efeito notável no clima. Em outras palavras, por causa dessas flutuações, chuvas pesadas caem no deserto de Atacama e literalmente da noite para o dia esse lugar se transforma completamente. E quanto mais umidade, mais flores crescem. Mais de 200 espécies diferentes de plantas cobrem o deserto com um tapete colorido. A floração é acompanhada por um período de rápida reprodução de insetos, pássaros e lagartos. O terreno que parecia morto ganha vida e este é um espetáculo que vale a pena ver pelo menos uma vez na vida. Pedras sonoras. Quando você bate numa rocha, você geralmente espera ouvir um baque ou um estalo, mas não um som agudo. As pedras simplesmente não se comportam assim. No entanto, no Parque dos Penhascos, na Pensilvânia, no distrito de Bucks, em um território de 128 acres, se encontram enormes rochas que são um fenômeno natural único. Se você bater em uma dessas pedras com um martelo, ela soará. Os colonos americanos aprenderam sobre essas pedras com os índios em 1700. Esse som é tão inesperado que parece que as pedras são de metal ou ocas, mas não é assim. Vários experimentos de vários tipos foram realizados com essas pedras. Anos se passaram, mas a natureza do fenômeno permaneceu inexplicada. Porém, um geólogo da Pensilvânia chamado Richard Faz investigou várias pedras em laboratório em 1965. Ele descobriu que, quando atingidas, cada pedra faz
faz um som em baixas frequências que o ouvido humano não percebe, mas quando várias pedras interagem umas com as outras, as pessoas conseguem ouvir esse som. Essas pedras consistem de uma substância vulcânica chamada diabásio. Não há nada de especial nisso. É uma mistura de minério de ferro e outras rochas duras, como todas as pedras. Alguns cientistas acreditam que a pressão da rocha dentro das pedras é responsável pelo som, mas há outra estranheza. Nesta área quase não há vegetação ou animais, até mesmo insetos não vivem entre essas pedras sonoras. Algumas pessoas afirmam que as bússolas param de funcionar neste ponto, mas nenhum vestígio de radiação de fundo alta, campos magnéticos anormais ou atividade eletromagnética estranha foi detectado aqui. E enquanto os cientistas continuam tentando desvendar o mistério das pedras sonoras, os entusiastas da música organizam verdadeiros concertos com a ajuda dessa anomalia. Afinal, se algo faz um som, é preciso aproveitá-lo. Penitentes de neve. Um incrível fenômeno natural pode ser observado na superfície dos campos nevados das terras altas. Na maioria das vezes, essas formações de neve semelhantes a multidões de pessoas vestidas de branco são chamadas penitentes. Os penitentes, que podem ter até 6 metros de altura, podem ser vistos, por exemplo, nos Andes, acima de 4.000 metros acima do nível do mar. Na geleira Khumbu, no Monte Everest, foram registradas formações recordes de até 30 metros de altura. As misteriosas figuras de neve foram descobertas em 1835 por Charles Darwin, quando ele tinha 26 anos. O jovem pesquisador achava que os penitentes surgiam devido ao vento, pois essas numerosas formações estendiam-se de oeste a leste justamente na direção em que soprava o vento nos Andes. Hoje, os cientistas sabem exatamente como os penitentes são formados. Nas altas montanhas, o calor do sol esculpe figuras em forma de cone na neve, dando o seu formato gradualmente. E os raios do sol, refletidos nas laterais dessas formações, tornam os penitentes vizinhos mais pontudos. Os cientistas ainda não conseguiram prever que tipo de neve e que lugar são necessários para o surgimento desse fenômeno incomum. Curiosamente, os pequenos penitentes ajudam os escaladores a se moverem em declives íngremes, como se fossem degraus peculiares. No entanto, se um viajante encontrar em seu caminho uma floresta de penitentes, será impossível superá-los sem equipamento especial. Um rio de galhos. A inundação é um desastre natural assustador que destrói não apenas nossas casas, mas também danifica a vida selvagem. E mesmo em tais condições, às vezes nosso planeta é capaz de criar algo incrível. Por exemplo, um rio de galhos. Parece que milhares de galhos e troncos rastejam pelo chão sozinhos, como se fossem um parente distante e horizontal dos Ents, do Senhor dos Anéis. É claro que se você olhar de perto, você pode notar a água e a lama, mas ainda assim esse fenômeno não pode deixar de ser chamado de surpreendente. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.